O dono da hospedaria achou que estava seguro. Viu um homem negro, cangaceiro, cansado e decidiu humilhar. Disse que ali não entrava cangaço, muito menos negro. A bota voou, o chute ecoou e o riso veio depois. O erro não foi a violência. Foi não perceber quem observava em silêncio. Lampião estava ali, seus homens estavam ali. E no sertão, quando a humilhação vira regra, o castigo não vem em palavras, vem em fogo, memória e consequência. E naquela noite, o sertão respondeu: nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A estrada de barro estava viva naquela noite. Não por causa da lua, que nem tinha coragem de aparecer, mas pelo rastro de gente cansada, de burro magro, de promessa quebrada. Era um caminho batido entre vilas pobres do sertão, desses que só existe porque o povo precisa passar, mesmo sabendo que pode se lascar no meio. Lampião seguia ali com seus homens, não como sombra de lenda, mas como ruma de cabra da peste, que já tinha visto coisa demais para se espantar fácil. Roupa encardida, cartucheira bem arrumada, olho atento, ninguém falava alto. No cangaço, silêncio também é aviso. Zé Baiano vinha junto, caminhando um pouco à frente. Negro retinto, corpo fechado de cicatriz, jeito invocado de quem já trombou com o mundo e perdeu mais do que ganhou. Não era dos mais faladores, mas quando falava, os outros escutavam. Sabia das veredas, conhecia o peso do preconceito e carregava no peito uma raiva antiga, dessas que não explode de uma vez, só esquenta devagar, feito brasa escondida. A hospedaria apareceu no fim da curva, iluminada por lamparinas fracas, com riso frouxo escapando pelas frestas. Era dessas casas de pouso comuns no sertão, ponto de parada de tropeiro, vendedor de feira, pé de cana fugido de confusão. Cobrava caro, servia mal e ainda achava pouco. Quem tinha dinheiro era tratado como doutor. Quem não tinha, que se avexasse e sumisse. Todo mundo sabia. Mesmo assim, era o único canto para encostar naquela légua de chão seco. Lampião olhou de longe, avaliando. Não gostava do lugar, mas gostava menos ainda de seguir viagem com os homens moídos de fome. Fez um sinal curto com a cabeça. Nada de estardalhaço, nada de entrar armando arrumação. Naquela noite, eram só viajantes cansados. Pelo menos era isso que o dono da casa ia pensar. Zé Baiano foi o primeiro a se aproximar. Deixou o rifle encostado na parede, ajeitou o chapéu e entrou com passo firme. O cheiro de suor velho, aguardente barata e comida requentada bateu no rosto. Tinha mói de gente sentada, uns jogando conversa fora, outros só mastigando em silêncio. O dono da hospedaria estava atrás do balcão, sujeito grosso, barriga grande, bigode ralo, olhar atravessado. Olhou Zé Baiano de cima a baixo, sem disfarçar o nojo. Oxente, pensou Zé Baiano, já conhecia aquele olhar. Pediu comida e água, sem levantar a voz, sem arengar. Falou como quem está acostumado a pedir pouco. O dono nem respondeu de imediato. Limpou o balcão com um pano imundo, fez questão de demorar. Depois cuspiu as palavras como quem cospe caroço de fruta. Aqui não entra cangaceiro, e negro, muito menos. O salão ficou quieto num estalo só. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu. Uns abaixaram a cabeça, outros fingiram que não era com eles. Zé Baiano ainda tentou dizer alguma coisa, mas não deu tempo. A bota veio pesada, arretada, pegou no peito com força de lapada. Ele caiu de costas, bateu numa mesa que quase se desmantelou. O ar fugiu dos pulmões. O chão pareceu rodar. Vixe Maria! O dono riu. Riu alto, satisfeito, como se tivesse dado exemplo. Cuspiu no chão, perto do corpo caído, e berrou para quem quisesse ouvir que ali não era lugar de cabra safado, nem de fi de rapariga que se achava homem. Ninguém fez nada.
o silêncio virou cumplicidade. Do lado de fora, Lampião viu tudo. Não precisou ouvir as palavras para entender. O chute foi claro, o desprezo mais ainda. Seus homens ficaram tensos, mão coçando no coldre, olho faiscando. Bastava um gesto e virava desmantelo grande. Mas Lampião não fez. Ficou parado, encarando a porta da hospedaria como quem mede um inimigo sem pressa. Aquilo não era só contra Zé Baiano. Era contra todo mundo que passava por ali de cabeça baixa, contra quem vivia sendo chutado pela vida e ainda tinha que agradecer. Era costume velho, podre, aceito demais. Zé Baiano se levantou devagar, encabulado não pela queda, mas pela humilhação. Limpou a poeira da roupa, respirou fundo. Não xingou, não ameaçou. Saiu sem olhar para trás, com o peito ardendo e a cabeça fervendo. Quando cruzou com Lampião, os dois trocaram um olhar curto. Não precisaram falar nada. No cangaço, certas coisas se resolvem primeiro por dentro. Lampião fez sinal para recuar. Os homens obedeceram, mesmo com raiva entalada. Caminharam um pouco mais pela estrada escura, até a hospedaria virar só um ponto de luz distante. Pararam perto de umas pedras grandes, onde o vento corria mais frio. Ninguém reclamou da fome. Ninguém pediu explicação. O que tinha acontecido estava pesado demais para a conversa fiada. Lampião acendeu um cigarro de palha, puxou devagar. Pensava. Pensava em outras noites, outros chutes, outras vezes que viu o forte pisar no fraco só porque podia. Pensava também no erro daquele dono. Não foi o chute. Foi achar que podia fazer aquilo sem consequência. No sertão, quem acredita nisso cedo ou tarde se lasca. A estrada continuava ali, quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas quem conhece o sertão sabe. Quando a injustiça é grande demais, a terra escuta. E quando a terra escuta, alguma coisa muda. Lampião jogou o cigarro no chão e pisou com força, apagando a brasa. Era só o começo. A hospedaria ficou para trás, mas o peso do que aconteceu seguia junto, grudado feito poeira no couro da roupa. O grupo caminhou mais um trecho antes de parar de vez. A fome apertava, o corpo pedia descanso, mas ninguém ousava reclamar. Lampião conhecia aquele silêncio. Era o tipo que nasce quando todo mundo entende que algo foi quebrado e não tem mais conserto fácil. Zé Baiano sentou numa pedra, respirando curto. O peito doía, mas o que incomodava mesmo era outra coisa. Não era a lapada da bota, era a certeza antiga de que naquele mundo tinha gente que se achava no direito de pisar nos outros só por causa da cor, da roupa, da fama. Passou a mão no rosto, limpando o suor. "Oxente, macho véi", murmurou para si mesmo, como quem tenta segurar a raiva para não deixar ela mandar. Lampião observava tudo sem se aproximar demais. Não queria transformar aquele momento em discurso. Conhecia bem seus homens. Sabia que cada um ali já tinha sido chutado pela vida de algum jeito. Uns pela seca, outros pela polícia, outros pelo patrão. Dinheiro curto, dignidade cara. Sempre foi assim no sertão. Quem tinha moeda falava alto. Quem não tinha, engolia seco. Um dos cangaceiros comentou baixo que dava para voltar lá e resolver na peia. Outro disse que aquele cabra safado merecia coisa pior. Lampião levantou a mão, pedindo calma. Não era medo, era cálculo. Ele sabia que violência sem rumo só gera mais bagunça. E naquela noite, o que estava em jogo era maior que um acerto imediato. Enquanto isso, lá na hospedaria, o dono seguia se achando o rei do pedaço. Mandou servir mais bebida, riu alto, contou vantagem. Falava que ali não era lugar de cangaceiro, que naquele chão mandava quem tinha dinheiro no bolso e amizade com volante. Alguns clientes riram junto, outros ficaram encabulados, mas ninguém retrucou. O medo também compra silêncio. As moedas continuaram tilintando sobre o balcão. Cobrava caro por comida ruim, água quente, chão duro, e mesmo assim sempre tinha quem pagasse, porque no sertão escolha nem sempre existe. O dono sabia disso e explorava até o último tostão.
Aquela noite, sentia-se mais forte ainda. Tinha chutado um cangaceiro na frente de todo mundo e nada tinha acontecido. Pelo menos era isso que ele pensava. No caminho, Lampião se aproximou de Zé Baiano e sentou ao lado, sem dizer palavra por um tempo. O vento balançava os galhos secos, fazia um assobio fino, quase como cochicho. Zé Baiano quebrou o silêncio, a voz baixa, meio rouca. "Não diga nada não, capitão. Eu sei que o erro não foi meu." Lampião assentiu com a cabeça. Sabia. Aquilo não precisava ser explicado. Disse só que o sertão era cheio de lugar assim, onde o abuso vira costume e o costume vira regra. E quando isso acontece, alguém tem que mostrar que regra errada não dura para sempre. Falou também de dinheiro, de como aquele povo enriquecia em cima da miséria alheia, vendendo descanso como se fosse favor. Falou das feiras de vila, onde o pobre pagava caro por um prato ralo, enquanto o dono da banca dormia tranquilo. Falou que o cangaço, gostem ou não, nasceu muito disso. Não de gosto por violência, mas de resposta torta a um mundo mais torto ainda. Zé Baiano ouviu calado. Pensava na mãe, em Mainha, que sempre dizia para baixar a cabeça para evitar coisa pior. Pensava em quantas vezes engoliu humilhação para seguir vivo. Aquela noite tinha sido diferente, porque não estava sozinho. E isso mudava tudo. Lampião levantou, ajeitou o chapéu. Mandou o grupo descansar um pouco, comer o que ainda tinham na sacola. Pedaço de carne seca, farinha, água guardada, nada de luxo. Mas ali, ao redor daquele fogo pequeno, tinha mais dignidade do que em muita casa rica. Um dos homens comentou que preferia passar fome ali do que comer sob chute. Ninguém discordou. Mais tarde, Lampião se afastou alguns passos, olhando de longe a luz fraca da hospedaria. Pensava no que vinha depois. Não pensava em matar ninguém. Não era isso. Pensava em cortar o mal pela raiz. Em tirar daquele cabra o palco onde ele se achava dono do mundo. Pensava também na reação do povo. Sabia que o sertão observa tudo, mesmo quando finge que não vê. A noite avançava devagar. Cachorro latiu longe. Um pássaro noturno rasgou o céu. Os homens cochilavam, mas Lampião não dormia. Conhecia aquele sentimento. Quando a decisão amadurece por dentro, o corpo fica acordado. Ele sabia que depois daquela noite, nada ia ficar do mesmo jeito. Nem para eles, nem para quem achava que podia humilhar sem pagar o preço. Zé Baiano deitou por fim, olhando para o escuro. O peito ainda ardia, mas a cabeça estava clara. Não queria vingança cega. Queria só que aquilo não se repetisse com outro cabra qualquer. Se isso exigisse uma resposta dura, que fosse. No sertão, justiça raramente vem mansa. A hospedaria seguia lá, cheia de riso falso, bebida e dinheiro sujo. O dono ainda não sabia, mas já tinha cruzado um limite invisível. E quando esse limite é cruzado, o sertão não avisa duas vezes. Ele ensina, e costuma ensinar do jeito mais arretado possível. Lampião olhou mais uma vez naquela direção, respirou fundo e voltou para o grupo. Não disse o que ia acontecer. Não precisava. Cada homem ali sentia que algo estava se ajeitando por dentro, como peça encaixando no lugar certo. A estrada seguia quieta, mas carregada. E naquela quietude, o próximo passo já estava sendo desenhado, sem pressa, sem barulho, do jeito que as consequências mais duras costumam nascer. A madrugada foi passando arrastada, daquelas que parecem mais longas quando a cabeça não deixa o corpo descansar. O fogo pequeno virou só brasa, mas ninguém se levantou para apagar. No sertão, até o fogo aprende a ficar quieto quando o clima está pesado. Lampião continuava acordado, olhando para o nada, mas pensando em tudo. Cada detalhe da cena voltava na mente, feito fuxico que não cala. A bota voando, o peito de Zé Baiano afundando, o riso frouxo do dono e, principalmente, o silêncio. Aquilo era o que mais incomodava. A lapada doía, mas passava. O silêncio não. O silêncio ensinava que a humilhação já tinha virado coisa comum. Que aquele chute não foi o primeiro e
Se ninguém fizesse nada, também não seria o último. Lampião conhecia bem esse tipo de silêncio. Era o mesmo que já tinha visto em feira, em delegacia, em fazenda de coronel. O silêncio de quem vê, mas não quer se envolver para não se lascar depois. Quando o céu começou a clarear de leve, Zé Baiano se levantou. Caminhou um pouco, esticando o corpo, respirando fundo. Cada passo parecia puxar lembrança antiga. Já tinha sido barrado em venda, enxotado de porta, chamado de nome que não se repete. Aquela noite só juntou tudo num canto só e jogou na cara. Oxente, parece que o mundo gosta de testar a paciência da gente, murmurou. Lampião se aproximou devagar. Não perguntou se doía. Sabia que doía. Perguntou só se ele aguentava seguir viagem naquele dia. Zé Baiano respondeu que sim, que dor de peito se cura andando, dor de vergonha é que demora. O grupo se aprontou em silêncio, nada de pressa, nada de espalhafato. Seguiram por uma vereda que contornava a hospedaria, mas ainda permitia ver o movimento. Lampião queria observar mais um pouco, não por curiosidade, mas por confirmação. Às vezes, o sertão dá chance da gente estar enganado. Ele precisava ter certeza de que aquilo não tinha sido um erro isolado, uma cabeça quente. Precisava saber se o problema era o homem ou o lugar. E não demorou muito para a resposta aparecer. Do alto de um pequeno barranco, dava para ver a frente da hospedaria. Um tropeiro chegou pedindo água. O dono respondeu atravessado, cobrou caro, empurrou o homem quando ele reclamou do preço. Nada de chute dessa vez, mas o desprezo era o mesmo. Aquele lugar funcionava assim. Humilhar fazia parte do serviço. Vixe Maria, pensou Lampião. Tá tudo errado. O tropeiro saiu encabulado, cabeça baixa, puxando o burro. Ninguém defendeu. Ninguém falou nada. O mesmo silêncio da noite anterior. Ali, a bota não precisava voar toda vez. Bastava a ameaça. Bastava o costume. Lampião sentiu o estalo final por dentro. Não era raiva descontrolada, era certeza. Aquele ponto do caminho tinha virado armadilha moral. Um lugar onde o mais forte se achava no direito de pisar porque sabia que nada ia acontecer. Enquanto existisse daquele jeito, mais gente ia passar por aquilo. Negro, pobre, matuto, viajante perdido. Tanto fazia. Zé Baiano observava tudo calado. O olhar duro, a mandíbula travada. Não pediu vingança. Não pediu nada. Talvez porque já tivesse entendido que aquela decisão não era mais só dele. Aquilo tinha passado do pessoal fazia tempo. Lampião chamou os homens mais próximos. Falou baixo, direto. Nada de plano longo. Nada de bravata. Só disse que aquele tipo de coisa não se conserta com conversa e que quando um lugar vive de humilhar, o problema não é quem passa por ele, é o próprio lugar. Um dos cangaceiros perguntou se ia ter sangue. Lampião respondeu que não precisava. Que sangue, muitas vezes, só cria mais motivo para perseguição e não ensina nada. O que ensina é tirar do abusador o chão onde ele pisa. Sem palco, não tem espetáculo. Sem cenário, o abuso se perde. O grupo entendeu. Ninguém comemorou. Não era motivo de alegria. Era arrumação dura, necessária, daquelas que deixam marca, mas evitam coisa pior depois. O sol já ia alto quando eles se afastaram de vez da vista da hospedaria. Seguiram por trilha seca, arrodeando o terreno, escolhendo bem por onde andar. Lampião sabia que o tempo também fazia parte da resposta. Não era coisa para resolver no impulso do momento. Era coisa para acontecer quando o dono estivesse mais confiante, mais relaxado, achando que tinha vencido. Enquanto caminhavam, a imagem da bota continuava viva na cabeça de todos. Não como lembrança solta, mas como aviso. Aquele chute tinha sido pequeno demais para tanta consequência. E isso era justamente o perigo. No sertão, são as pequenas injustiças repetidas que acabam chamando o pior tipo de correção. Zé Baiano caminhava firme agora. A dor no peito ainda estava ali, mas tinha mudado de lugar. Já não era só dor,
era combustível. Não de ódio cego, mas de algo mais frio, mais decidido. Ele sabia que quando a noite chegasse de novo, alguma coisa ia acontecer. Não sabia exatamente o que, mas sentia no ar. Lampião olhou para o horizonte, onde o calor fazia a paisagem tremer. Pensou que muita gente ainda ia ouvir falar daquela hospedaria. Não como lugar de pouso, mas como exemplo. E exemplo, no sertão, corre mais rápido que notícia ruim. Eles seguiram sem olhar para trás. A estrada parecia a mesma, mas já não era. A decisão tinha sido tomada ali, naquele silêncio pesado depois da bota. E quando a decisão nasce desse jeito, ela não volta atrás. A noite seguinte ainda estava longe, mas já vinha chegando. E junto com ela, a consequência que aquele dono achava impossível. O dia caiu quente, pesado, do tipo que deixa o juízo lento e a pele ardidinha de suor. O grupo seguiu até o sol começar a se esconder atrás da caatinga rala, quando Lampião mandou parar perto de um baixio seco, cercado de xique-xique e mandacaru. Era lugar de espera, lugar de pensar. Ninguém perguntou por quê. No cangaço, quando o capitão escolhe um ponto assim, é porque a cabeça dele já está trabalhando faz tempo. Lampião sentou num tronco torto, tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos suados. O rosto parecia tranquilo, mas por dentro a memória não dava sossego. Não era a primeira vez que via gente ser pisada sem motivo. Lembrava de quando ainda era virgulino, antes do nome virar peso, quando o coronel falava grosso e a lei virava as costas. Lembrava do pai, da mãe, das perdas que não se contam fácil. A vida tinha ensinado que injustiça repetida vira costume. E costume, quando não encontra limite, cresce feito praga. Os homens se espalharam ajeitando as coisas, comendo o resto de farinha com carne seca. Zé Baiano ficou mais afastado, afiando a faca com calma exagerada. O som da lâmina raspando era seco, constante. Não tinha raiva no gesto, tinha concentração. Ele sabia que aquela história não era só sobre ele. Era sobre todos os cabras que já tinham sido barrados, chutados, chamados de bicho. Lampião levantou e foi até ele. Ficaram lado a lado, olhando o mato fechado à frente. Não precisaram se encarar. Às vezes, olhar na mesma direção diz mais. Aquele cabra se acha dono do mundo, disse Lampião, voz baixa, porque nunca perdeu nada. Zé Baiano assentiu. Conhecia esse tipo. Gente que confunde dinheiro com direito, medo dos outros com respeito. Disse que o pior não foi o chute, foi o jeito que ele falou, como se estivesse fazendo favor em deixar vivo. Aquilo queimava mais que a dor no peito. Lampião respirou fundo. Falou que o sertão não esquece esse tipo de coisa. Pode demorar, pode parecer que passou, mas fica guardado, e quando volta, volta pesado. Disse também que não adiantava só dar uma peia no dono. Amanhã ele chutava outro, depois outro. O problema não era o homem sozinho, era o lugar que permitia aquilo, que ensinava aquilo todo dia. Enquanto isso, lá longe na hospedaria, o dono contava vantagem. Falava que tinha botado cangaceiro para correr, que ali quem mandava era ele. Bebia a cachaça com gosto, rindo alto. Alguns ouviam com admiração besta, outros com medo, mas ninguém contestava. A sensação de impunidade era visível. Quanto mais falava, mais se convencia de que estava certo. De volta ao acampamento, Lampião chamou alguns homens de confiança. Não levantou a voz, não fez discurso bonito. Disse só que aquela hospedaria tinha virado ponto de abuso e que isso não podia continuar daquele jeito. Falou de consequência, não de vingança. Falou que o sertão aprende mais quando o recado é claro. Um deles perguntou se não ia sobrar para inocente. Lampião respondeu que ninguém ali ia se ferir se não quisesse. A ideia não era espalhar morte, era espalhar limite. Disse que o fogo, quando bem usado, ensina mais do que bala perdida. E que naquela situação, o fogo ia falar por eles. Os homens ficaram em silêncio. Não era medo,
era entendimento. Sabiam que aquilo não era decisão tomada na hora. Era coisa amadurecida desde o chute, desde o olhar torto, desde o silêncio da plateia. A noite caiu de vez. O céu ficou carregado sem lua, do jeito que Lampião gostava para se mover sem chamar atenção. O vento mudou um pouco de direção, soprando do mato em direção à estrada. Lampião percebeu. No sertão essas coisas contam. Nada ali era por acaso. Zé Baiano guardou a faca, levantou-se e ajeitou a cartucheira. O rosto estava fechado, mas não tinha pressa. Parecia mais leve do que antes, como se a dor tivesse encontrado um rumo. Ele sabia que aquilo não apagaria o que aconteceu, mas impediria que se repetisse do mesmo jeito. Lampião olhou mais uma vez para o escuro, como quem confirma com o próprio juízo. Não sentia prazer naquilo, nunca sentiu, mas também não sentia dúvida. Quando o abuso vira regra, alguém precisa quebrar a mesa onde ele se apoia. Fez um gesto curto com a mão. Era hora de se mexer, mas ainda não de agir. Primeiro vinha a observação, depois a certeza final. A hospedaria ainda estava lá, rindo, bebendo, confiante, e era justamente essa confiança que tornava tudo possível. Eles se levantaram um a um, sumindo na escuridão, feito bichinho acostumado com a noite. O sertão ficou quieto outra vez, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio que não escondia nada, só aguardava. Aquele dono ainda não sabia, mas Lampião não esquecia, nunca esqueceu. E quando ele decide lembrar, o sertão inteiro acaba lembrando junto. A hospedaria acordou cedo naquele dia, do jeito de sempre, com cheiro de café ralo misturado a suor velho e conversa atravessada. O dono abriu a porta, ainda se achando maior do que era. A noite anterior tinha servido para inflar o peito. Tinha chutado um cangaceiro, humilhado um negro, e nada tinha acontecido. Nem polícia, nem vingança, nem susto. Para ele, aquilo era prova de força. Oxente, pensava, quem manda ali sou eu. Enquanto ajeitava o balcão, resmungava sobre cangaceiro safado. Dizia que aquele tipo só entendia na base da força. Ria sozinho, como se estivesse contando piada boa. Os primeiros viajantes chegaram, cabra cansado, matuto de feira, uma rapariga fugindo de confusão. O tratamento era o mesmo, voz grossa, cobrança alta, desprezo escancarado. Quem reclamava levava resposta atravessada. Quem abaixava a cabeça, pagava e engolia. Ali, o abuso não era exceção, era método. Um velho pediu água sem dinheiro suficiente. O dono fez cara feia, mandou-se avexar. Disse que ali não era casa de caridade. O velho saiu encabulado, tropeçando nos próprios passos, ouvindo risada pelas costas. Ninguém defendeu, ninguém falou nada. O pecado não confessado seguia crescendo, alimentado pela certeza de que nada iria acontecer. Do lado de fora, a vida seguia. A estrada recebia mais gente, mais histórias, mais silêncios. Lampião e os homens observavam à distância, escondidos na caatinga rala, atentos a cada movimento. Não estavam ali por impulso. Estavam ali para confirmar que o erro não tinha arrependimento. E não tinha mesmo. Lampião viu o dono negar comida, xingar viajante, empurrar um cabra mais fraco. Viu tudo com calma fria. Cada cena era um prego a mais no caixão daquela hospedaria. O problema já não era mais o chute em Zé Baiano. Era o costume. Era o desprezo que respirava ali dentro como se fosse parte do ar. Zé Baiano acompanhava tudo com um olhar duro. Cada gesto do dono reacendia a lembrança da bota no peito. Mas agora a dor tinha mudado de forma. Não era mais só dele. Era coletiva. Era a mesma que passava por aquele lugar todo santo dia. O dono, por sua vez, não sentia culpa, nem sombra dela. No sertão, muita gente confunde pecado com fraqueza. Acredita que pedir desculpa é se apequenar. Ele preferia rir, beber, contar vantagem. À tarde, sentou na porta, observando o movimento, certo de que tinha imposto respeito.
O medo dos outros ele chamava de ordem. Lampião respirou fundo. Não tinha mais dúvida nenhuma. Quando o abuso não reconhece erro, só sobra uma linguagem que ele entende. Não era castigo divino, nem vingança pessoal. Era consequência, pura e simples. O vento começou a mudar perto do fim do dia, soprando quente, constante, na direção certa. Lampião percebeu. O sertão dava sinais para quem sabia ler. Não era presságio místico, era lógica de sobrevivência. Madeira seca, lamparina acesa, confiança demais. Tudo se encaixava. Zé Baiano se afastou um pouco, sentou numa pedra e olhou o chão. Pensou em Mainha, pensou nas vezes que ouviu para engolir seco e seguir. Pensou em quantos outros tinham passado por aquilo ali e saído menores do que entraram. Aquilo não podia seguir. Lampião fez um gesto curto para os homens. Nada de fala alta, nada de correria. Era hora de se preparar. Ainda não era a hora do fogo, mas já era a hora da decisão definitiva. A hospedaria seguia viva, cheia de gente, cheia de desprezo. O dono continuava rindo, sem perceber que a própria arrogância tinha fechado todas as portas de saída. Quando o sol começou a cair, pintando o céu de vermelho queimado, Lampião se levantou. Olhou mais uma vez para aquele lugar e pensou que ali não era mais uma casa de pouso. Tinha virado símbolo. E símbolo, quando não cai sozinho, precisa ser derrubado. O sertão ficou quieto outra vez, pesado, como se segurasse o fôlego. A noite vinha chegando e, junto com ela, o momento em que aquele pecado tão orgulhoso de não se confessar ia finalmente encontrar resposta. A noite caiu sem aviso, espessa, do jeito que o sertão gosta quando vai ensinar alguma coisa. A hospedaria acendeu suas lamparinas cedo, confiante. Riso alto, copo batendo em balcão, conversa atravessada. O dono circulava satisfeito, peito estufado, como quem acredita que venceu uma guerra, sem saber que só provocou outra. A madeira velha rangia sob os passos, seca de tempo e descuido. Tudo ali parecia normal demais para quem já estava condenado. Lampião e os homens se moveram por fora, arrodeando o terreno com cuidado. Nada de correria, nada de grito. Cada passo era pensado. Conheciam aquele tipo de chão. Sabiam onde a terra afundava, onde o galho quebrava alto demais. O vento soprava do jeito certo, levando qualquer cheiro para longe da estrada. Não era sorte, era leitura do lugar. Zé Baiano caminhava entre eles, rosto fechado, respiração firme. Não tinha pressa nem tremedeira. Aquilo não era explosão de raiva. Era a continuação do que já tinha sido decidido desde o chute. O peito ainda doía, mas agora a dor servia de lembrança, não de impulso. Ele sabia que o que vinha não era para satisfazer ódio pessoal. Era para cortar o mal pela raiz. Lampião fez sinal para parar. Observou a hospedaria por alguns instantes. Viu gente entrando, gente saindo, gente pagando caro por pouco. Viu um homem ser empurrado para fora quando reclamou da conta. O mesmo gesto, a mesma arrogância. Nenhuma dúvida restava. Aquele lugar ensinava desprezo todo dia. E quem ensina desprezo precisa desaprender de vez. Sem palavra, Lampião indicou os pontos. 2 homens seguiram para trás do prédio. Outro ficou de olho na estrada. Tudo calculado para ninguém se ferir. Não era noite de morte, era noite de lição. No sertão, quando a correção vem limpa, ela dura mais. Uma tocha improvisada foi acesa longe da vista, chama pequena, controlada. O fogo nasceu quieto, obediente. Não tinha ódio ali dentro, só decisão. Lampião segurou o braço de quem ia lançar, esperou o vento firmar mais um pouco. Contou o tempo no próprio peito. Quando soltou, foi um gesto único, curto. Não precisava repetir. A chama tocou a madeira seca como quem encontra destino.
Primeiro veio o estalo baixo, depois o cheiro forte. O fogo começou pequeno, subindo devagar, comendo o canto da parede, passando de viga em viga. Nada de explosão, nada de espetáculo, só consequência. Lá dentro, demoraram a perceber. O riso continuou, o copo bateu mais uma vez. Quando alguém gritou, já era tarde para fingir que não era nada. O dono saiu correndo, viu o céu alaranjado, sentiu o calor no rosto. Gritou ordem, xingou, correu de um lado para o outro feito abestado. O fogo não respondeu. Fogo não reconhece mando. Os clientes saíram em desmantelo, uns tropeçando, outros puxando coisa que dava tempo. Ninguém ficou preso. Isso também fazia parte. O alvo nunca foi o povo. O alvo era o símbolo. O lugar que ensinava abuso. O dono caiu de joelhos, olhando tudo virar labareda. Não pediu perdão, gritou pelo dinheiro, pelo prejuízo. Ali ficou claro quem ele era. Lampião observava de longe, rosto sério, sem alegria, sem pena. Aquilo não era vitória, era encerramento. A hospedaria, que tantas vezes tinha sido palco de humilhação, agora era só madeira queimando. O fogo avançava paciente, sem pressa, consumindo balcão, mesa, teto. Tudo virava o mesmo cinza. Zé Baiano ficou parado encarando as chamas. Não sorriu, não comemorou. Sentiu um peso sair do peito, mas não sentiu prazer. Aquilo não devolvia o chute, não apagava a ofensa, mas impedia a repetição imediata. Às vezes, no sertão, isso já é o máximo que a justiça consegue fazer. Quando o fogo já estava alto, Lampião fez sinal de retirada. Nada de ficar assistindo. Quem fica demais acaba se perdendo no próprio ato. Os homens recuaram do mesmo jeito que chegaram, silenciosos, camuflados na noite. O calor ficou para trás, junto com o grito do dono e o estalo da madeira caindo. A hospedaria ardia sozinha agora, não como castigo divino, mas como resposta humana a um limite ultrapassado. O vento espalhava faísca, o céu refletia laranja e o sertão assistia sem intervir. Tinha feito a parte dele. Lampião seguiu pela trilha escura, sentindo o peso da decisão assentado no corpo. Sabia que a partir daquela noite, nada ia ser igual naquele trecho de estrada. O medo começava a mudar de lado, e quando isso acontece, o sertão inteiro percebe. Atrás deles, o fogo continuava trabalhando. À frente, o silêncio se abria. A lição tinha sido lançada. Agora, cabia ao tempo espalhar. O fogo trabalhou a noite inteira, sem pressa, como se soubesse exatamente o que precisava consumir. Quando a madrugada avançou, já não havia parede inteira, nem teto firme. Só labareda cansada, estalo de viga cedendo e um cheiro grosso de madeira queimada espalhado pela estrada. A hospedaria, que antes se achava dona do caminho, agora era só um monte de brasa viva, iluminando a cara espantada de quem assistia, sem entender direito o que tinha acontecido. O dono ficou ali até o fim, parado, meio desmantelado, olhando o prejuízo virar fumaça. Tentou xingar, ameaçar, chamar por ajuda que não veio. Ninguém se aproximou. O povo que tinha saído a tempo ficou afastado, observando em silêncio. Não havia pena, mas também não havia alegria. Era um silêncio diferente daquele da noite do chute. Agora, era silêncio de compreensão tardia. Quando o sol começou a aparecer, fraco ainda, o fogo já tinha virado cinza quente. O dono caiu sentado no chão, sujo de fuligem, mãos tremendo. Não falava mais de cangaceiro, nem de negro, nem de lei. Falava só do dinheiro perdido, do que tinha investido ali, do que ia fazer da vida. Em nenhum momento mencionou o chute. Em nenhum momento pediu desculpa. O que doía nele não era a consciência, era o bolso. Os primeiros viajantes da manhã pararam na estrada, encabulados. Olhavam as ruínas como quem olha aviso escrito sem letra. Alguns lembravam da grosseria, da cobrança alta, da humilhação sofrida ali. Outros só sentiam que algo tinha mudado. Um tropeiro comentou baixo que aquilo era consequência.
Outro respondeu que demorou, foi muito. A notícia começou a correr rápido, do jeito que corre no sertão. Não precisava exagero, não precisava inventar moda. Bastava dizer que a hospedaria tinha virado cinza durante a noite. Todo mundo completava o resto sozinho. O chute em Zé Baiano já era conhecido. O preconceito também. Ninguém separava uma coisa da outra. O dono tentou se explicar. Disse que tinha sido ataque de bandido, injustiça, desgraça sem motivo. Mas faltava plateia. Quem já tinha sido tratado como bicho ali não se comoveu. Quem nunca tinha sido, começou a pensar. Quando um lugar cai sem ninguém defender, é porque já estava vazio por dentro fazia tempo. Lampião e os homens seguiam longe dali, caminhando firme, sem olhar para trás. Não comentavam o incêndio. Não precisava. O recado não era para eles. Era para o caminho. Zé Baiano andava mais leve, como quem tirou um peso invisível das costas. A dor no peito ainda existia, mas agora vinha acompanhada de outra sensação. Não era vitória, era encerramento. O sertão acordava diferente naquele trecho. Onde antes tinha porta, balcão e riso falso, agora tinha espaço vazio, cinza no chão e silêncio aberto. Alguns viajantes pararam para descansar ali mesmo, perto das ruínas, sem medo de serem chutados ou enxotados. Um deles deixou um pedaço de pão sobre a cinza quente, não como oferenda, mas como gesto simples. Ninguém riu, ninguém achou estranho. O dono juntou o que sobrou, uns troços queimados, umas moedas derretidas. Olhava em volta procurando apoio, mas não encontrou. A autoridade que ele achava que tinha dependia daquele prédio. Sem ele, não sobrava nada, nem respeito, nem medo. Enquanto o dia avançava, a estrada começou a receber mais gente. Alguns comentavam em voz baixa, outros nem falavam, só olhavam. A hospedaria tinha virado exemplo, e exemplo no sertão pesa mais que ameaça. Lampião sabia disso. Sabia que a parte mais importante não era o fogo, mas o que vinha depois. O incêndio tinha terminado o serviço físico. Agora começava o trabalho invisível, mais demorado, mais profundo. O trabalho da consequência. Eles seguiram viagem sem pressa, deixando para trás o lugar que ensinava desprezo. À frente o caminho ainda era duro, ainda tinha volante, ainda tinha traição e perda esperando. Mas uma coisa já tinha mudado. Ali, pelo menos ali, ninguém mais ia achar normal chutar alguém por se sentir superior. A hospedaria virou cinza, o poder virou vazio. E o sertão começou a lembrar. O dia correu manso depois do incêndio, como se nada tivesse acontecido. Mas quem conhece o sertão sabe que quando parece calmo demais é porque está processando alguma coisa. A estrada recebeu os primeiros viajantes com cuidado novo. Gente simples, matuto de feira, tropeiro moído, rapariga fugida de aperreio. Todos passavam devagar pelas cinzas, olhando o chão, sentindo o cheiro ainda quente. Ninguém perguntava muito. No sertão, quando a resposta é clara, a pergunta perde força. A notícia se espalhou sem gritaria. Um comentou com o outro na feira, outro cochichou depois da missa, alguém falou na boca da noite enquanto dividia um pedaço de buchada. Não precisava citar nome. Bastava dizer que aquela hospedaria acabou porque passou do limite. Cada um completava do seu jeito. Uns lembravam do chute, outros da cobrança abusiva, outros só do olhar atravessado que já tinham recebido ali. Tudo se juntava numa mesma conta. Outras casas de pouso sentiram o recado. Um dono mudou o tom, outro baixou o preço, outro ofereceu água antes de perguntar pelo dinheiro. Não era bondade súbita, era medo de virar exemplo. E no sertão, esse tipo de medo corrige mais rápido que muita lei escrita. O poder começou a andar mais devagar, olhando para os lados, medindo palavra. O silêncio tinha ensinado. Lampião observava isso à distância, sem se meter. Sabia que interferir agora estragaria o efeito. Quando a comunidade aprende sozinha, o aprendizado dura mais.
Seus homens comentavam pouco, mas percebiam a mudança. A estrada parecia menos hostil, menos armada contra quem só queria passar. Zé Baiano sentia isso na pele. Pela primeira vez em muito tempo, atravessou um trecho sem ser medido pelo olhar torto. Ninguém sussurrou, ninguém se afastou com nojo. Não era respeito pleno, mas era pausa no desprezo, e aquela pausa já dizia muito. Ele sabia que não tinha sido o fogo que mudou tudo. Foi o limite imposto. O dono da hospedaria tentou se explicar nos dias seguintes. Falou de injustiça, de perseguição, de azar, mas ninguém se convenceu. O sertão é seco, mas não é besta. Quando o castigo combina demais com a falta, ninguém compra desculpa. Ele começou a sentir o isolamento. Não era a ameaça direta, era a ausência. Ninguém indicava caminho para ele, ninguém parava para ouvir. O poder que se sustenta no desprezo não deixa saudade quando cai. Nas noites seguintes, ao redor das fogueiras, as conversas mudaram de tom. Falava-se menos de medo e mais de cuidado. Quando alguém levantava a voz demais, outro logo cortava. Aqui não, meu irmão. Esse tipo de correção pequena mostrava que algo tinha se ajeitado. O sertão não tinha ficado justo de repente, mas tinha ficado atento. Lampião seguia adiante, enfrentando outros riscos, outros fuxicos, outras traições rondando. Sabia que o que tinha feito ali não resolvia tudo. Nunca resolveu. Mas resolvia o suficiente para impedir que o abuso seguisse confortável. Às vezes, justiça no sertão é isso. Não é conserto total, é freio firme. Zé Baiano caminhava firme agora, o corpo ainda marcado, mas a cabeça mais leve. Sabia que aquela história não terminava ali. O preconceito não acaba numa noite, nem num incêndio. Mas também sabia que, naquele trecho de estrada, pelo menos por um tempo, ninguém ia achar normal levantar a bota contra outro cabra só porque podia. O vento levou o cheiro de fumaça aos poucos. As cinzas esfriaram. O espaço vazio virou ponto de descanso. Gente sentava ali sem medo, dividia a água, dividia a palavra. O lugar que antes expulsava agora acolhia, mesmo sem parede, mesmo sem teto. Às vezes, o vazio ensina mais que qualquer construção. Lampião olhou para trás só uma vez, de longe, não para conferir resultado, mas para confirmar dentro de si que a decisão tinha sido certa. Depois, virou o rosto e seguiu. Sabia que o sertão tinha aprendido aquela lição. E quando o sertão aprende, não esquece fácil. À frente, o caminho seguia duro, cheio de encrenca esperando. Mas agora, naquela estrada específica, o silêncio já não protegia o abuso. Protegia a memória. E memória, quando se espalha, prepara o terreno para o que vem depois. O tempo ia tratar do resto. O caminho seguiu abrindo poeira sob os passos do bando, mas dentro de Zé Baiano ainda tinha coisa remexendo. Não era mais dor de lapada, nem raiva solta, era memória, dessas que não dão descanso fácil. Cada vez que fechava os olhos, vinha a cena do balcão, o riso atravessado, a palavra cuspida como se ele fosse menos que gente. Vixe Maria, aquilo não sai assim de uma hora para outra. Lampião percebeu o silêncio dele, mas não apertou. Sabia que cada cabra digere o vivido do seu jeito. Zé Baiano sempre foi de guardar mais do que falar. O sertão tinha sido duro com ele desde cedo. Negro, cangaceiro, marcado. Já tinha aprendido a andar com o corpo preparado e o coração fechado. Aquela noite na hospedaria não abriu ferida nova, só arrancou o curativo velho. Pararam perto de um olho d'água raso, coisa rara naquele trecho. Os homens aproveitaram para lavar o rosto, ajeitar a ruma de roupa, molhar a boca. Zé Baiano ficou um pouco afastado, olhando a água correr fraca. Pensava em Mainha, que dizia para não arengar com gente ignorante que o mundo era assim mesmo. Pensava também em quantas vezes engoliu seco para não morrer antes da hora. Aquela noite tinha mostrado outra possibilidade. Não de revanche cega, mas de resposta firme.
Um dos homens comentou que depois do incêndio, ninguém mais ia ter coragem de fazer aquilo com ele. Zé Baiano respondeu baixo que não era bem assim. O preconceito não se queima tão fácil quanto madeira seca. Ele muda de lugar, se esconde, espera outra chance. Mas também sabia que agora existia uma memória no caminho. E memória pesa. Lampião se aproximou e sentou numa pedra perto dele. Falou que o cangaço, gostem ou não, tinha sido uma das poucas formas de dizer basta naquele tempo. Não era vida bonita, nem justa. Era apossível. Disse que muita gente só respeitava quando sentia consequência. Não por entender, mas por medo. E que, às vezes, esse medo era o primeiro passo para a mudança. Zé Baiano ouviu e assentiu. Não se sentia herói, nem exemplo. Sentia-se sobrevivente. Sabia que o que aconteceu não apagava a história, mas impedia que ela se repetisse igualzinha no dia seguinte. Aquilo já era alguma coisa. No sertão, às vezes, isso é tudo que dá para conseguir. Enquanto seguiam, encontraram um grupo de viajantes parados à sombra rala. Gente simples, bicho cansado, o clima foi diferente. Não teve olhar torto nem cochicho. Um deles até ofereceu um gole d'água. Pequena coisa, mas que dizia muito. Zé Baiano aceitou, agradeceu com a cabeça. Sentiu no peito um aperto estranho. Não de tristeza, de reconhecimento. Lampião observava de longe. Sabia que aquele gesto valia mais do que qualquer palavra bonita. A mudança verdadeira começa assim, pequena, quase imperceptível. Um copo d'água dado sem pergunta, um silêncio que não julga, um caminho que deixa passar. Zé Baiano seguiu firme depois disso. A estrada ainda era a mesma, dura, cheia de perigo. A volante ainda rondava, a traição ainda existia, o amor perdido ainda doía em algum canto do peito. Mas agora ele carregava outra coisa junto. A certeza de que naquela história toda ele não tinha sido só vítima. Tinha sido ponto de virada. O sertão guardava isso. Não em papel, não em canto de feira, mas no jeito que as pessoas começavam a se olhar. O chute tinha virado lembrança amarga, o fogo, aviso. E Zé Baiano, sem querer, tinha virado memória viva. Lampião sabia que a caminhada deles ia seguir pesada. Outras decisões duras viriam, outras noites sem lua. Mas aquele episódio tinha deixado marca. Não de glória, mas de limite. E limite, quando é bem imposto, muda o rumo sem fazer barulho. Zé Baiano ajeitou o chapéu, respirou fundo e seguiu com o grupo. O passado não tinha sido apagado, mas agora, pelo menos ali, ele já não mandava sozinho. O sertão seguiu seu curso, do jeito que sempre segue, sem pedir licença a ninguém. O calor continuou castigando, a poeira continuou entrando no olho, a fome continuou rondando, feito bicho esperto. Nada virou paraíso depois daquela noite. Lampião sabia disso. Nunca acreditou em mudança mágica. O que muda de verdade no sertão é o jeito das pessoas agirem quando acham que ninguém está olhando. A estrada onde antes ficava a hospedaria virou ponto aberto. Não tinha parede, não tinha balcão, não tinha dono. Só chão queimado, cinza espalhada e um espaço onde o vento corria livre. Os viajantes passaram a parar ali sem medo. Encostavam a trouxa, sentavam no chão, dividiam água e farinha. Era um descanso simples, mas sem humilhação. E isso, para quem vive andando, valia muito. O dono da hospedaria tentou recomeçar em outro canto. Foi visto em feira distante, oferecendo serviço, falando mais baixo do que antes, mas algo tinha mudado. As pessoas reconheciam o jeito, lembravam do que tinham ouvido. Não expulsavam, não agrediam, mas também não se aproximavam. O sertão tem essa justiça fria. Não persegue, mas também não esquece. Quem perde o respeito coletivo fica falando sozinho. Lampião seguiu com o bando, enfrentando o que sempre enfrentou. Volante batendo rastro, traição surgindo onde menos se espera, informante vendendo conversa por trocado.
O cangaço continuava sendo vida dura, cheia de perda. Amor perdido não faltava. Toda vila deixava uma saudade mal resolvida, toda despedida tinha gosto amargo. Mas mesmo nesse meio, aquele episódio da hospedaria virou referência silenciosa. Quando paravam em outro canto, algum cabra comentava baixo: ali é melhor tratar o povo direito. Ninguém dizia o nome de Lampião. Não precisava. O recado já tinha corrido sozinho. Isso mostrava que a ação tinha ultrapassado o homem. Tinha virado memória coletiva. E quando a memória vira regra, ela começa a funcionar sozinha. Zé Baiano sentia isso no corpo. Não virou santo, nem exemplo perfeito. Continuava sendo cangaceiro, carregando arma, vivendo fora da lei. Mas também passou a perceber pequenas mudanças. Menos cochicho quando chegava, menos olhar atravessado. Ainda tinha preconceito, ainda tinha medo, mas agora existia também um cuidado novo. Como se as pessoas lembrassem que humilhar podia ter custo. Ele sabia que aquilo não apagava a história do povo negro no sertão. Não apagava a dor antiga, nem a violência repetida. Mas também sabia que cada limite imposto evita que a ferida se aprofunde mais um pouco. No sertão, às vezes, justiça é isso. Não é cura, é contenção. Lampião refletia muito sobre isso enquanto seguia adiante. Sabia que o tempo de cangaço não duraria para sempre. Sabia que a morte rondava cada curva, cada vila, cada traição mal resolvida. Mas também sabia que, enquanto existisse, o cangaço carregava essa contradição. Violento, sim. Cruel em muitos momentos também. Mas em certos episódios era o único freio possível para abusos que a lei fingia não ver. O sertão aprendeu daquela vez, não porque alguém discursou, mas porque perdeu um cenário de humilhação. Isso ficou claro. Tirar o palco muda o espetáculo. Sem balcão, sem bota, sem riso frouxo, o abuso perde força. Não some, mas se esconde. E escondido, machuca menos. Com o tempo, aquele trecho de estrada virou só mais um ponto no mapa. Os mais novos nem sabiam direito o que tinha acontecido ali. Mas os mais velhos ensinavam sem exagero. Diziam apenas que ali não se chutava ninguém, que ali já tinha dado problema uma vez. E isso bastava. Lampião passou por aquele caminho outra vez, meses depois, sem parar. Olhou de longe o espaço vazio e seguiu. Não sentiu orgulho nem arrependimento. Sentiu coerência. Aquela decisão tinha sido dura, mas necessária. Não para se afirmar, mas para encerrar um costume. Zé Baiano também olhou. Pensou em tudo que viveu, no chute, no silêncio, no fogo. Pensou que aquilo não definia sua vida inteira, mas fazia parte dela. Era mais uma cicatriz. E no sertão, quem anda vivo sempre carrega algumas. O cangaço seguiu seu curso, com seus erros, seus excessos, seus momentos de heroísmo torto. Lampião continuou sendo temido e respeitado, amado por uns, odiado por outros. Mas aquela história específica não virou cantiga exagerada nem lenda inflada. Virou ensinamento quieto, daqueles que não precisam ser repetidos toda hora. O sertão não virou justo. Nunca vira, mas ficou um pouco menos confortável para quem achava normal humilhar. E isso, naquele tempo, já era uma vitória silenciosa. O tempo de cangaço não pediu permissão naquela noite. Não pediu desculpa, não pediu aplauso. Apenas marcou um limite. E limite, quando é marcado com clareza, continua funcionando mesmo depois que quem marcou já seguiu seu caminho. A estrada continuou ali, recebendo gente de todo tipo, uns bons, outros ruins. Mas ali, naquele ponto, a memória ficou cravada no chão, misturada com a cinza, e quem passava sentia, mesmo sem saber explicar. No sertão, nem toda justiça vem da lei. Algumas vêm da consequência. E quando a consequência ensina, o tempo faz o resto. E assim, sem festa, sem discurso, sem promessa vazia, aquela história se fechou. Não como fim feliz, mas como ajuste necessário. O sertão seguiu duro.
Lampião seguiu adiante. Zé Baiano seguiu vivo. E o abuso naquele lugar perdeu a casa onde morava.